Crônicas do Amanhecer. Por Feijão. Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 19 de outubro de 2021. O jovem russo que virou inteligência artificial e se comunica com amigos após a morte, parte 2. Roman Mazurenko era considerado como a alma da Revolução Criativa de Moscou, na Rússia. Ele morreu de repente, aos 34 anos, após ser atropelado por um carro ao atravessar a rua em novembro de 2015. Mas seus amigos não estavam prontos para deixá-lo partir. Eles construíram um bot inspirado nele, um robô virtual usado para simular ações humanas, como conversar, por exemplo. Para isso, usaram mensagens enviadas por Roman em vida. O robô por vezes a repete, em outras cria respostas baseadas na forma como o jovem escrevia. A primeira vez que falei com o bot, comecei a conversar com o Roman e ele começou a responder, eu caí no choro, conta o amigo Dima Pianov. Os jovens dizem que sofreram críticas, mas que colocaram em prática desejos que Roman expressou em vida. E que, com isso, conseguiram tocar outras pessoas, além de abordar o tabu da morte e do luto, algo que Roman gostaria de ter feito e, no fim, acabou fazendo. Ele nos deu tanto, como podemos ser tão ingratos a ponto de só enterrá-lo e tentar esquecer o mais rápido possível, diz Eugenia Cuida, amiga de Roman e criadora do bot. Allan Kardec no Livro dos Espíritos esclareceu que a alma sobrevive à morte do corpo, agora ele esclarece mais no Livro dos Médiuns sobre a comunicação dos mortos com os vivos, os meios de comunicação são muito variados. Agindo sobre os nossos órgãos e sobre todos os nossos sentidos, os espíritos podem manifestar-se através da visão, nas aparições, do tato, pelas impressões tangíveis, ocultas ou visíveis, da audição, pelos ruídos, do olfato, pelos odores sem causa conhecida. Este último modo de manifestação, embora muito real, é indiscutivelmente o mais seguro, em virtude das numerosas causas que podem induzir em erro. Por isso, não nos demoraremos neste caso. O que devemos examinar com cuidado são os diversos meios de obter comunicações, o que vale dizer uma permuta de ideias regular e contínua. Esses meios são as pancadas, a palavra e a escrita. No Livro dos Médiuns Allan Kardec esclarece, se a crença nos espíritos e nas suas manifestações fosse uma concepção isolada, o produto de um sistema, poderia com certa razão ser suspeita de ilusória. Mas quem nos diz então por que ela se encontra tão viva entre todos os povos antigos e modernos, nos livros santos de todas as religiões conhecidas? Isso, dizem alguns críticos, é porque o homem, em todos os tempos, teve amor ao maravilhoso. Mas o que é o maravilhoso, segundo vós? Aquilo que é sobrenatural. E que entendeis por sobrenatural? O que é contrário às leis da natureza. Então conheceis tão bem essas leis que podeis marcar limites ao poder de Deus? Muito bem. Provai então que a existência dos espíritos e suas manifestações são contrárias às leis da natureza, que elas não são e não podem ser uma dessas leis. Observai a doutrina espírita e vereis se no seu encadeamento elas não apresentam todas as características de uma lei admirável, que resolve tudo o que os princípios filosóficos até agora não puderam resolver. O Espiritismo não aceita todos os fatos considerados maravilhosos. Longe disso, demonstra a impossibilidade de muitos deles e o ridículo de algumas crenças que constituem, propriamente falando, a superstição. É verdade que entre os fatos por ele admitidos há coisas que, para os incrédulos, são inegavelmente do maravilhoso, o que vale dizer da superstição. Que seja. Mas, pelo menos, que limitem a eles a discussão, pois em relação aos outros nada têm que dizer e pregarão no deserto. Criticando o que o próprio Espiritismo refuta, demonstram ignorar o assunto, argumentam em vão. Mas até onde vai a crença do Espiritismo? Perguntarão.
lede e observai, que o sabereis. A aquisição de qualquer ciência exige tempo e estudo. Ora, o Espiritismo, que toca nas mais graves questões da filosofia, em todos os setores da ordem social, que abrange ao mesmo tempo o homem físico e o homem moral, é em si mesmo toda uma ciência, toda uma filosofia, que não podem ser adquiridas em apenas algumas horas. Há tanta puerilidade em ver todo o Espiritismo numa mesa girante, como em ver toda a física em algumas experiências infantis. Para quem não quiser ficar na superfície, não são horas, mas meses e anos que terá de gastar para sondar todos os seus arcanos. Que se julgue, diante disso, o grau de conhecimento e o valor da opinião dos que se arrogam o direito de julgar porque viram uma ou duas experiências, quase sempre realizadas como distração ou passatempo. Eles dirão, sem dúvida, que não dispõem do tempo necessário para esse estudo. Que seja, mas nada os obriga a isso. E quando não se tem tempo para aprender uma coisa, não se pode falar dela, e menos ainda julgá-la, se não se quiser ser acusado de leviandade. Ora, quanto mais elevada é a posição que se ocupe na ciência, menos desculpável será tratar-se levianamente um assunto que não se conhece. Balneário Gaivota, 19 de outubro de 2021. Por Feijão. Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.